Oi, gente, tudo bem? Bom, tô de volta e hoje eu vim trazer pra vocês um assunto que é bem assim pesquisado, pelo que eu vi, e é uma coisa que realmente acontece nos Estados Unidos, pelo menos nos intercâmbios, e eu vi que não foi só comigo, então eu falei, cara, acontece com mais gente, então eu vou fazer um vídeo sobre isso. Que são perguntas que os americanos fazem pra gente e que na maior parte das vezes não tem nada a ver com o Brasil. Então vamos lá? Uma das perguntas que eu mais recebi lá, assim, que as pessoas que me conheciam de cara já faziam essa pergunta, é aquela famosa: você fala espanhol? Como se todos os latinos falassem espanhol. Como se a gente falasse espanhol. Aí você responde, né? Não, não falo espanhol. Na verdade, eu nem sei falar espanhol. Aí eles falam assim: ah, você fala brasileiro. Daí você segura a risada e fala: não, eu falo português. Aí eles param e falam assim: mas por que português? Você não veio de Portugal. Aí você explica pra pessoa que o Brasil foi colonizado por Portugal, né? Então por isso que o nosso português é chamado assim. Que a gente não fala igual o português de Portugal, que teve umas modificações, mas nós falamos português, não brasileiro. Outra pergunta que eles fazem muito também é: você joga futebol? Quer dizer, você nasce no Brasil, então você é implantado um chip em você que te dá o dom supremo de jogar bola. E não é assim, né? Gostaria que fosse, eu gostaria de jogar futebol, mas não, eu não jogo. Então, quando você chega lá, e eles ainda fazem questão de você jogar bola pra eles verem que você sabe jogar ou não. Então, assim, eu cheguei e falei: não, eu não sei jogar futebol, não me coloquem pra jogar, sou péssima nisso, eu amo futebol, mas eu não sei jogar. E eles, não, vem pro nosso time, vem. E aí você acaba morrendo de vergonha, porque você não sabe, e eles ficam decepcionados por você não saber futebol e ser do Brasil. E outra coisa que também rolou comigo lá, e foi um incidente, foi uma coisa bem chata, foi quando eu entrei na aula de História dos Estados Unidos, e foi meu primeiro dia de aula, então, não sei se eu já comentei aqui nos outros vídeos, mas são os alunos que se deslocam para a sala dos professores, então, cada professor tem a sua sala na escola, e não é como aqui no Brasil, que a gente fica na nossa sala, os professores que vêm até a gente. E nisso eu cheguei na aula, né, já tava morrendo de vergonha, porque era a minha primeira semana lá. E aí um cara, depois que o professor falou que tinha uma brasileira na sala, ele falou: é verdade que vocês têm macaco dentro da casa de vocês? E aí um cara riu da minha cara. Aí o outro perguntou assim: ah, fiquei sabendo que tem onça na rua, tem onça andando na rua. E riu também. Nisso, meu professor ficou muito, muito bravo. Aí ele percebeu que eu tava muito sem graça, eu tava quase chorando de vergonha, porque eles realmente me constrangeram mesmo. E aí ele catou o mapa mundi, o globo, né? E colocou em cima da carteira desse menino e falou assim: você sabe localizar o Brasil aqui nesse mapa? E o cara não sabia onde era o Brasil. Se eu não me engano, ele apontou pra África. E aí ficou uma situação super chata, todo mundo ficou calado. E ele apontou o dedo pro menino e falou: nunca mais constranja ninguém que não seja daqui do nosso país dentro da minha sala de aula. Aí foi uma coisa bem assim, tipo, o professor me defendeu, porque foi assim, um constrangimento muito grande. E assim, só pra vocês terem uma ideia que os americanos quase não sabem nada sobre o Brasil. Na maior parte das vezes, eles sabem o que é o Rio de Janeiro e o que é São Paulo. Muito difícil eles conhecerem algo além disso. E a Amazônia, né? Eles acham que a Amazônia é 1 hora de carro daqui da minha casa e eu posso estar na Amazônia a hora que eu quiser. Queria eu, né, ter essa oportunidade. Mas não, que também é outra coisa que eles acham, que a Amazônia é o Brasil é a Amazônia, tá tudo ali, tudo misturado. Por isso que eles acham que tem animais dentro da nossa casa, eles acham que a gente mora em aldeias, provavelmente. E que, né, obviamente não é o que acontece. Uma coisa legal que os americanos pedem pra gente, e eles realmente se interessam pelo assunto, é o samba. Muitas pessoas não gostam de sambar, vão pra lá e acabam sendo perguntadas: ai, você sabe sambar? Me ensina a sambar? Samba pra eu ver, sabe? E aí eu acabei ensinando numa aula de educação física todo mundo a sambar, foi bem engraçado. E a galera realmente, assim, se esforçou, muita gente conseguiu sambar. E daí no baile da escola, no homecoming, a galera
me pediu pra eu colocar uma música, e aí eu coloquei uma música e a galera sambou, foi bem legal mesmo, assim. Então, muitas vezes é importante também frisar aqui que os americanos são muito inocentes nas perguntas, porque realmente eles não têm ideia. O Brasil não é um país nível mundial, nível referência como os Estados Unidos, infelizmente não é. Então, no high school, pelo menos essas experiências eu tive no high school, foram assim, mas pode ser que com o tempo eles tenham mais noção. E provavelmente depois da Copa do Mundo, que muitas coisas foram passadas sobre o Brasil, muitas curiosidades, eles até tenham aprendido um pouco mais sobre o nosso país, né? Mas em 2010, que foi quando eu fui, eu passei por esse tipo de coisa e vi em outros vídeos de outras meninas que falam de intercâmbio que é corriqueiro, então não é só comigo. Mas, de todo mais, o importante dos brasileiros, e foi uma coisa que eu fiz muito lá, é mostrar a nossa cultura, o nosso jeito de ser, mostrar como a gente é caloroso, é feliz, é amigo, e eles amam isso, eles são apaixonados. E não só os americanos, mas outros intercambistas falavam isso pra mim. Eu fui a culpada de ter juntado todos os intercambistas numa roda de amizade só. Porque eu fazia questão de ter todos eles comigo, amigos meus, né? E por exemplo, a título de curiosidade, que isso realmente acontece, nos primeiros dias de aula tinha uma amiga minha que ela era da China, e ela realmente não curtia abraçar. Não sei se vocês sabem, mas os chineses, eles nem se tocam pra cumprimentar, eles só fazem assim com a cabeça. E aí ela veio perto de mim e eu abracei ela e ela ficou assim, estática. Parou assim, ficou dura assim, sabe? E aí eu falei, é assim que a gente cumprimenta, na verdade a gente dá um beijo no rosto até, né? E aí ela ficou meio assustada, e aí eu vi que com o tempo ela foi se soltando, e no meu último dia de aula, ela que veio me abraçar, me deu um super abraço, assim, muito apertado, e eu percebi que o legal mesmo do intercâmbio, eu já devo ter falado isso em outro vídeo, quando eu falei do high school, é essa troca de cultura e assim, um respeitar a cultura do outro, mas se o outro quiser recepcionar a cultura sua pra si, é legal também, porque ela nunca teria feito isso se eu não tivesse, né, começado a abraçar ela, mostrar que gesto de carinho também pode ser dessa forma. Então o vídeo foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. E nos próximos vídeos eu vou tentar falar um pouco mais sobre outros tipos de intercâmbio. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um like e se inscrevam no canal, por favor, gente. Não só assistam, façam isso, por favor. E muito obrigada. Aqui estão minhas redes sociais, se vocês quiserem também me seguirem lá. Eu também coloco as dicas de inglês, que também coloco no canal no Instagram. E também é legal seguir por lá, porque daí você vai estar sempre antenado em quais dicas eu tô dando. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!